Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje, cara, na verdade eu tô devendo esse vídeo aí tem 15 dias, né? No dia 1º de janeiro de 2020, morreu o David Stern, que é um dos caras mais importantes da história da NBA. Eu diria até que é a pessoa mais importante da história da NBA que não jogava, né? Acho que a pessoa, tirando os jogadores, em qualquer esporte, o jogador, o atleta, ele é o mais importante. Se você excluir todos os jogadores, a pessoa que não foi jogadora, que foi mais importante na história da NBA, eu diria que foi o David Stern. O David Stern, que morreu por conta de uma complicação, de uma hemorragia no cérebro, acabou morrendo dia 1º de janeiro e acabou que eu estava viajando, estava em férias, num lugar com pouca internet, aí depois voltei, emendei uma outra viagem, não consegui parar para fazer o vídeo. Muita gente pediu para eu fazer esse vídeo no Twitter, muita gente pediu para falar sobre isso. E tá eu aqui para falar do David Stern. O David Stern, ele foi o comissário geral da NBA, ou seja, foi o presidente, entre aspas, da NBA de 1984 a 2014, e por conta dele, na gestão dele, por conta da visão dele de negócio, ele transformou a NBA no sucesso que é hoje. O David Stern ele teve o primeiro contato com a NBA em 1966, sendo advogado, defendendo a NBA num processo, numa causa contra o Oscar Robertson, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, que ele queria ter o direito a ser agente livre, né? Ter o seu passe, entre aspas, quando acabasse o contrato. A NBA contratou um escritório que tinha o David Stern. O David Stern conseguiu ali fazer um bom acordo, porque já naquela época ele tinha muito claro que a NBA precisava ser parceira dos atletas, a NBA precisava ser amiga, ter um ótimo relacionamento com os atletas, resolveu isso bem. E depois, 12 anos depois, o antigo comissário da NBA, ou o comissário da NBA à época, em 1978, convidou o David Stern para ser vice-presidente de basquete, vice-presidente das operações de basquete. E aí é o ponto chave, né? Falar da NBA hoje, em 2020, um sucesso, jogadores ganhando milhões e milhões de dólares, os clubes, os times valendo na casa de bilhões de dólares, hoje é fácil. Mas a realidade da NBA, quando o David Stern entrou na NBA, ali no fim da década de 70, era uma liga falida, era uma liga que estava em vias de fechar, em vias de falir, porque basicamente era uma liga formada por jogadores bêbados e drogados ou drogados, uma liga de times que só davam prejuízo, que jogavam em ginásios caindo aos pedaços e vazios, e que não tinham cobertura de televisão. Nenhuma TV se interessava em mostrar os jogos da NBA ao vivo. Os jogos da NBA eram mostrados, quando eram mostrados de forma em VT, né? O jogo acontecia e lá para o fim da noite, início da madrugada, as televisões mostravam os jogos. E todos os jogos, por exemplo, a final de 1980, que é a primeira final do Magic Johnson, que ele como calouro, ele é eleito MVP, é eleito o melhor jogador da final, liderando o título do Lakers. Essa final não foi mostrada ao vivo, essa final foi mostrada em VT. Então esse era o cenário da NBA. A NBA estava muito atrás das outras ligas, do futebol americano e do beisebol, e era uma liga deficitária, era uma liga falida. E o David Stern, quando assume a vice-presidência de operações da NBA em 1978, ele coloca dois itens imediatos e que mudaram a história da NBA. Ele coloca um teste antidrogas para ter certeza, para passar para o público a imagem de que a NBA era uma liga limpa, e ele coloca um teto salarial que na ocasião era 3,6 milhões de dólares para o time inteiro. Hoje qualquer jogador, pior jogador que seja, está ganhando aí na casa de 3 milhões de dólares. Era o teto para todos os times. Para quê? Para você não ter déficit, para você não ter prejuízo na liga e para buscar a competitividade da liga. Então, se todo mundo só podia gastar o máximo em dinheiro, você teria uma liga mais competitiva. Então, essas foram as duas medidas iniciais do David Stern. E a terceira medida importante foi criar um departamento de marketing.
final da década de 70, início da década de 80, a NBA não tinha um departamento de marketing. O David Stern criou e começou a investir nisso. Rapidamente, em menos de 2 anos, esse departamento de marketing da NBA já tinha 50 pessoas trabalhando com ele. Por quê? Porque o David Stern sabia que a NBA precisava ser vista. A NBA precisava passar uma mensagem, uma imagem de bem-sucedida, de uma liga limpa, uma liga organizada, para ela ser vista, e ela seria vista com dinheiro de televisão. Esse foi o mecanismo, esse foi o start do David Stern, justamente de fazer a NBA virar o sucesso que é hoje. Por quê? Porque ele pegou esse departamento de marketing e começou a trabalhar em cima disso. E aí, juntando uma NBA mais organizada, uma NBA em que os times não teriam prejuízo ou teriam pouco prejuízo no primeiro momento, uma NBA com jogadores mostrando que estavam limpos, que não faziam uso de drogas, como era lá na década de 70, a NBA começou a melhorar como produto e começou a atrair interesse da televisão. Lógico que o trabalho do David Stern foi muito ajudado pelos jogadores que chegaram à NBA na década de 80. A década de 80 foi uma década em que a NBA teve muito jogador de qualidade, muito jogador que mudou a história da liga, muito jogador que tornou a NBA algo muito atrativo e algo bom de se ver. Os jogos melhoraram de nível e aí você conseguiu assim fazer a NBA crescer. Isso acabou ajudando o David Stern, mas mérito dele também em usar três jogadores para fazer isso. Primeiro, ele viu ali a briga, a rivalidade, é a melhor palavra, entre Magic Johnson e Larry Bird como mola propulsora da liga. E essa rivalidade entre Magic e Bird, ela foi muito importante para a NBA por alguns fatores esportivos e mercadológicos. Primeiro, um caiu para o Boston, Costa Leste, um integrante local lá das 13 colônias originais, uma das 13 colônias originais dos Estados Unidos, Costa Leste, um time muito tradicional. O outro caiu no Los Angeles Lakers, também time muito tradicional, o time do Costa Oeste, da parte, né, mais nova, da expansão dos Estados Unidos rumo ao Oeste. Então, você teve ali esses dois polos atingidos por esses dois. E as diferenças entre os dois também ajudou muito a NBA. O Magic Johnson, negro, de uma cidade grande, né, de uma cidade cosmopolita, como é ali nas cercanias de Detroit, muito cativante, muito expansivo. Do outro você tem o Larry Bird, jogador branco, jogador mais tímido, de uma cidade do interior. Então até nisso o David Stern acabou dando sorte, né? Um caiu pro Boston, o outro caiu pro Lakers, os dois muito diferentes. E aí o próprio David Stern trabalhou essa rivalidade com os dois. O David Stern, em um dos All-Star Games lá na década de 80, ele reuniu os dois e falou: vocês sabem o que vocês têm na mão? Vocês sabem o potencial que vocês podem dar para a NBA? Então, em cima dessa rivalidade, a NBA se construiu muito, graças ao David Stern. E logo depois, ali do meio da década de 80 para a segunda metade, o surgimento do Michael Jordan, né, que foi draftado em 1984, no ano em que o David Stern virou o comissário-geral da NBA, porque ele entrou em 78 para ser vice-presidente. Em 84, o Larry O'Brien, que era o comissário anterior, saiu e o David Stern virou comissário da NBA. E aí ele catapultou isso, porque era quando o Jordan estava entrando na NBA. Rapidamente se percebeu a capacidade, que o Jordan era um extra classe, e também a NBA trabalhou muito a partir da imagem do Jordan. Então, a rivalidade Magic e Bird e o surgimento do Jordan deu uma outra cara para a NBA na década de 80, e aí começou, né? A NBA primeiro fazendo um contrato de TV com a CBS, depois com a NBC, e mais recentemente, atualmente, com a TNT e com a ABC, e assim a NBA passou a explodir. Também por conta da decisão do David Stern de investir em marketing.
investiu muito em marketing, como eu falei, criou algumas campanhas mostrando que a NBA não era só um jogo, que a NBA era um entretenimento. Então criou alguns slogans, 2 deles muito famosos. O primeiro, NBA, It's Fantastic, NBA, isso é fantástico. E o outro, logo depois ali na reta final, final dos anos 80, NBA, I Love This Game. Então ele transformou a NBA de uma liga falida para uma liga de entretenimento, além de uma liga esportiva. Ajudaram muito também esses craques, e aí a NBA foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que o David Stern percebeu que o tamanho da NBA estava praticamente saturado dentro dos Estados Unidos. Porque na NBA, a NBA ali, o basquete, né, em termos gerais, ele é o terceiro esporte favorito dos americanos. Primeiro o futebol americano, depois o beisebol. A NBA ali em muitos momentos brigou ali, rivalizou com o beisebol. E o David Stern percebeu, o crescimento da NBA não está dentro dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vai continuar crescendo, vai continuar ganhando dinheiro, mas o nosso crescimento da NBA está para fora dos Estados Unidos. E é uma situação muito clara, né? O futebol americano ele é jogado basicamente nos Estados Unidos. Você tem ali uma liga no Canadá, tentou-se fazer uma liga na Europa, não funcionou muito, basicamente ali. O beisebol, ele tem ali ele é muito jogado nos Estados Unidos, é jogado ali na América Central de forma mais forte, ali até a Venezuela, tem ali no sudeste da Ásia também muito disputado, mas não é um esporte que a gente pode dizer que é um esporte mundial. E o basquete, esse sim é um esporte mundial. Então o David Stern percebeu isso e começou a fazer uma internacionalização da NBA. Segunda metade dos anos 80, começou a fazer uma espécie de um mundial interclubes, né? Sempre com um time da NBA e times ou da Europa, ou da Austrália, ou da Rússia, sempre trazendo ali um time para fazer o McDonald's Open Championship. Então era como se fosse um mundial interclubes. E isso deu margem para a NBA começar a se relacionar com a FIBA e criar o Dream Team e pegar a autorização para os profissionais da NBA poderem jogar na Olimpíada, poderem jogar no mundo FIBA, no mundo do basquete internacional. Isso se deu em 92, na Olimpíada, e aí se montou aquele time maravilhoso, com Magic, com Bird, com Michael Jordan, com Pippen, Drexler, Stockton, Malone, Patrick Ewing, David Robinson, tudo mais, e se colocou o time dos Estados Unidos na Olimpíada. E aí é interessante, né? Até o Michael Jordan falou muitas vezes isso, o Larry Bird falou muitas vezes isso, que a gente está falando de uma época pré-internet, né? A internet é de 96, está falando em 92. E os próprios jogadores dos Estados Unidos se estranharam porque eles eram muito conhecidos fora dos Estados Unidos. Eles eram muito conhecidos na Europa, graças à internacionalização que o David Stern fez na NBA. Primeiro vendendo, negociando highlights. O David Stern tinha uma frase dizendo assim: highlights são marketing, né? Ou seja, dizendo, melhores momentos é uma plataforma de marketing. E ele começou a liberar vários trechos dos jogos, jogadas sensacionais, enterradas, chute de 3, justamente para divulgar isso internacionalmente. Começou vendendo, por exemplo, um programa chamado NBA Action muito barato. Na Argentina, por exemplo, ele vendia por $2.000 por ano, só para você poder botar a NBA na TV argentina. Aconteceu muito no Brasil com a TV Bandeirantes também, vendia muito barato os direitos, então a TV Bandeirantes transmitia aqui para o Brasil as finais lá na década de 80, início dos anos 90. Eu, por exemplo, vi as finais de 87 na narração do Luciano do Vale, 87, 88, acho que 88, né, na narração do Luciano do Vale. Depois as finais de 90 também, já com as finais dos anos 90, com o Jordan, sempre na narração do Luciano do Vale. Isso tudo foi um fruto do David Stern, que lá atrás vendia muito barato. Ele vendia os direitos da NBA muito barato, porque ele sabia que o futuro da NBA estaria fora dos Estados Unidos. E assim a NBA foi crescendo, foi traindo mais dinheiro nos Estados Unidos, mais dinheiro fora dos Estados Unidos, e hoje é a liga milionária que está aí. Hoje é fácil falar da NBA, né? O David Stern pegou a NBA, uma NBA falida, uma NBA com graves problemas, e transformou no sucesso que é hoje. Também tem algumas controvérsias, né, na passagem do David Stern na NBA.
Sempre foi um cara muito duro em negociação, sempre foi um cara muito duro no trato com a equipe. Dizem que tem esporros homéricos que ele dava na equipe. Tem algumas situações mal explicadas dele, por exemplo, o draft de 85, que comenta-se que ele interferiu no draft para o Patrick Ewing e para o New York Knicks. Na época lá era para escolher um envelope para ver, ficou entre New York Knicks e o Indiana Pacers, e aí dizem que ele meio que deu uma alterada lá no sorteio para levar o Patrick Ewing para Nova York, porque ele sabia que grandes centros precisavam estar bem, precisavam de grandes jogadores. Tem algumas outras situações, em 2004, aquela briga lá entre Pistons e Pacers, e que gerou ali muito, arranhou demais ali a imagem da NBA, né? Aquela briga dos jogadores dentro da quadra. Depois o Ron Artest subiu para brigar com o torcedor na arquibancada e ele teve que agir, ele agiu duro, suspendeu muita gente, multou Detroit, multou o Indiana, suspendeu o Ron Artest por 73 jogos, enfim, isso foi uma situação complicada. Em 2005, ele se mete lá no código de vestimenta que ele cria, né? Ele diz que os jogadores não podem mais chegar aos estádios de qualquer jeito, aos ginásios de qualquer jeito. Então isso foi muito criticado, disseram que muita gente acusando, muitos jogadores acusando o David Stern de ser uma determinação racista, de ser uma medida racista, dele querer obrigar que os jogadores se vestissem como os brancos, com paletó, com gravata. Isso gerou muito atrito. Em 2011 teve o lockout, né, que foi aquela greve dos patrões por não conseguir acertar salário. Isso foi uma coisa que o David Stern sempre falou com os jogadores, né? Cara, eu quero que os jogadores ganhem o máximo possível, eu quero que os jogadores ganhem muito dinheiro, mas para os jogadores ganharem muito dinheiro é preciso que a liga tenha muito dinheiro, que a liga consiga gerar muito dinheiro. Uma liga deficitária vai gerar jogadores recebendo salário baixos, e isso aconteceu, né? Só que teve problemas no meio. Em 2011 o campeonato só teve 50 jogos, se eu não me engano. Em 99 também o campeonato foi menor por conta de greve, então ele passou por alguns problemas aí. Tem o veto a troca do Chris Paul para o Lakers, né? Que aconteceu também, se eu não me engano, em 2011, que muita gente diz hoje que o David Stern vetou o Chris Paul ir para o Lakers, mas na verdade não é isso, né? Porque a NBA era dona do New Orleans Hornets, e aí a NBA, ele como dono do New Orleans Hornets, porque o dono do New Orleans tinha tido problemas lá, e a liga teve que comprar, teve que assumir o Hornets. E aí ficou 18 meses com o Hornets. Nesse meio tempo ele vetou uma troca do Chris Paul para o Los Angeles Lakers, porque na visão dele a troca era ruim. Muita gente diz que ele trocou para o Lakers não ficar forte, enfim. E aí o David Stern sempre dizia que não, que aquilo foi uma decisão de basquete, foi o Basketball Reasons, né? Virou até uma espécie de uma piada interna, mas ele diz que não, ele diz que na verdade foi algo técnico, mas ficou mal contado, né? Então, enfim, tem algumas controvérsias na carreira dele, na passagem dele. Também quem fica 30 anos num mesmo posto vai ter problema, mas a verdade é essa. A verdade é que a NBA deve muito ao David Stern, que também criou a WNBA, né? A iniciativa dele, hoje a WNBA anda com as próprias pernas, mas ele criou a WNBA lá no final dos anos 90 também, 97, se eu não estou enganado. Enfim, um visionário do basquete, um cara. Se hoje a gente tem a NBA desse jeito, a gente deve muito ao David Stern, e a gente tem muito que agradecer o David Stern. Fez muita coisa bacana e acabou nos deixando, né? Em 2014 ele passou o bastão para o Adam Silver, que hoje é o comissário-geral da NBA, mas enfim, tá aí o vídeo que eu falei. Acho que é um reconhecimento, merecia falar, porque de fato, se hoje a gente ama a NBA, tem muito por conta aí da visão e da capacidade do David Stern. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Não conhecia essa história, conhecia? O que você tem mais alguma coisa para acrescentar, David Stern? Tem muita coisa, o vídeo está ficando longo, mas tem muita coisa para falar. Vem aqui embaixo nos comentários, aí o resto você já sabe. Vem aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like se você gostou do vídeo. Aqui em cima você ativa o sininho das notificações. Vou deixar 2 vídeos aí para você assistir. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Então assiste mais um aí, valeu, tchau.